Olá pessoal da primeira série do Integral Colégio de Curso de Pacifica. Vamos aí para mais uma aula de História do Brasil, tá certo? Dando continuidade, né, aos conteúdos da apostila, tá certo? Hoje vamos aí analisar os tópicos, né, Inquisição na Paraíba, tá certo? E algumas revoltas que aconteceram, né, na capitania da Paraíba, tá certo? E aí, como é que acontece esse processo da Inquisição na Paraíba? A gente sabe que a Inquisição é um procedimento, né, algo que aconteceu lá na Europa. Tá? Ela vai iniciar lá na Idade Média, tá? Na Baixa Idade Média, e a presença mais marcante, né, da Inquisição vai ser ali no contexto da Contra-Reforma Católica. Tá? Lembrando, Reforma Protestante, ali no século XV, né, início do século XVI, contra a Reforma Católica, início do século XVI, certo? Então, a Igreja Católica estava perdendo muitos fiéis a partir da Reforma Protestante e tudo mais, tá? E aí eles vão ter um aparato, né, de fiscalização maior, né, do que já existia com os seus fiéis. Tá? Claro que o Tribunal do Santo Ofício, né, não era que surgiu a partir, né, esse tribunal mais moderno surgiu a partir da Contra-Reforma, a partir do Concílio de Trento, tá? E daí surgiu a Companhia de Jesus, ou seja, os jesuítas, que a gente já discutiu, né, em outras aulas, e também o restabelecimento, né, do Tribunal do Santo Ofício, que nada mais é do que a Inquisição. Tá aí a foto, né, dos inquisidores, tá? Levando alguns religiosos, alguns clérigos para, para o julgamento, né, para os depoimentos e tudo mais, tá certo? E, claro, essa Inquisição, ela vai chegar no Brasil, ela vai chegar na Paraíba, tá? Ela vai chegar na América Portuguesa, tá? E qual o objetivo dessas heresias? Aliás, dessa Inquisição? Combater as heresias, tá? Você não poderia, por exemplo, ir contra um dogma católico, tá? E aí você poderia ser condenado a várias punições, desde a fogueira, né? Tinha os castigos também, mas não cabe aqui a gente falar desses castigos, tá? Das torturas e tudo mais. Mas aí você poderia ser crucificado numa cruz, ser enforcado, ir para a fogueira, tá? Poderia pegar a prisão perpétua e tudo mais, certo? E aí, quando a Inquisição ela vem para a Paraíba, ela vai trazer os manuais de orientações, que vai orientar como tem que ser sua vida, o que é que você deve seguir, né? O que você vai fazer, tá certo? E tudo isso era para o controle da vida cotidiana, tá certo? Aquela ideia do pecado, que se você fizesse isso, você estaria condenado ao inferno, ao purgatório e tudo mais, tá certo? Controle da vida política, comercial, nas relações com a família e até na vida sexual também, tá certo? E quais eram os alvos dos inquisidores? Principalmente as pessoas, né, que tinham ou que tiveram, né, a religião judaica, tá? O judaísmo, tá? Que vieram para o Brasil, principalmente na época do domínio holandês, que decretou ali no Nordeste brasileiro a, a liberdade religiosa, tá? Então, essas pessoas eram pessoas que eram grandes comerciantes, tá? Em sua maioria, inclusive se tornaram grandes donos, né? Eram ricos latifundiários, donos de engenho e tudo mais, tá? E pessoas que praticavam a questão do empréstimo, né? Eles emprestavam dinheiro a juros para outras pessoas. E para a Igreja Católica isso era pecado. Inclusive, eles chamavam de usura. A usura é você emprestar dinheiro para alguém em troca dos juros que vai ter ali, tá certo? E aí a Igreja Católica condenava, né, essa prática,
tá certo? Então, os judeus, e quando eram convertidos, eram chamados de cristãos novos, foram os mais perseguidos, tá? E aí os alvos, né? Pessoas que praticavam as heresias. O que eram heresias, né? Já falei para vocês, né? Mas, por exemplo, simpatias, né? Acho que vocês já ouviram falar das benzedeiras, né? Curandeiros. Então, essas pessoas que praticavam essa prática e as pessoas que procuravam essa prática, tá? Foram fiscalizadas, como eu posso dizer, foram investigadas e depois julgadas também, tá certo? E também a prática da bruxaria, tá? Acho que eu coloquei aí principalmente mulheres, né? Que eram aí, claro, deduradas, né? Eram pessoas próximas, acabavam, para se proteger, claro, dizendo para a Igreja Católica que, acho que vocês já estudaram isso na História Geral, acredito eu, ou vão estudar, ou estão estudando, ou vão estudar, né? Que as mulheres eram as mais procuradas, né? E logo eram acusadas de bruxarias, tá? Um exemplo disso foi Joana d'Arc, né? Lá na França, tá certo? E aí chegamos às visitações, né? Teve algumas visitações, né? Se eu não estou enganado, século XVII, século XVIII, século XVII e século XVIII também. Então, a Paraíba, nesse contexto dessas visitações, vai ser a segunda capitania mais perseguida, tá, do Brasil, tá certo? As pessoas acusadas tiveram seus bens confiscados e transferidos para a metrópole. Um exemplo disto é o padre João Vaz de Sales, que teve suas propriedades confiscadas, tá? E é como é que a igreja, né, os inquisidores chegavam a essas pessoas a partir das delações secretas. Então, o X9 aí, né, deduravam essas pessoas que eles achavam que estavam cometendo um pecado ou algum tipo né, de algo que não era de acordo com a igreja, com os preceitos e as normas e regras da igreja, então eles acabavam doando. Quando as pessoas eram muito ricas, esses pecados eles eram pagos. Tá? Então, muitos proprietários de terra, de engenhos, pagaram sua inocência, né, o seu perdão para os inquisidores a partir de doações. Né? É por isso também, claro, que a Igreja Católica é uma das maiores, né, é uma das instituições que tem mais terras ainda hoje, né? E nessa época tinha ainda mais, tá? E no Brasil não foi diferente. Então, esses proprietários, as pessoas ricas faziam doações, principalmente em terras e também em riqueza, dinheiro mesmo, tá? E aí, claro que muitas pessoas foram julgadas. Na Paraíba foram 40 condenados à prisão perpétua, tá? E 2 pessoas foram queimadas em Lisboa, né? Foram julgadas, né? Foram para Lisboa e foram julgadas, né? Aí, o resultado, né, dessas visitações, tá certo? Então, é só um apanhado, né, sobre essa Inquisição na Paraíba, para percebermos que o Brasil, né, a América Portuguesa, ela não ficou fora desse processo de contrarreforma, e a Paraíba, claro, também não ficou. Tá? E aí algumas revoltas na Paraíba. Tá? A gente vai tratar aqui de 2 revoltas. Né? A revolta do Ronco da Abelha, que vai acontecer entre dezembro de 1851 e janeiro de 1852, tá certo? O nome Ronco da Abelha era por causa dos sussurros, quando ia ter os ataques, né, dos revoltosos, da população, eles faziam uma zoada, um zum, 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 parecido aí com a abelha, né? Aí, ronco da abelha, tá? É uma revolta popular que ocorreu na Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Ceará e Sergipe. Se não me engano, ela começa na Paraíba, depois ela vai se expandindo para outras regiões, tá certo? Ela vai ser mais forte, ter mais intensidade na Paraíba e em Pernambuco, tá? Ela vai ficar conhecida também como a Revolta dos Maribundos. Eu acho que é Maribundos.
moribundos, né? Eu estou pronunciando errado, mas é moribundos porque são pessoas humildes, pessoas pobres que vão participar desse movimento, pessoas que não tinham tanto conhecimento, certo? E qual o motivo dessa revolta? Lá em 1851, já vivíamos o contexto do Segundo Reinado, né? Claro, isso é um assunto para o próximo ano, mas a gente já dá um spoiler aqui, né? No Segundo Reinado, o Dom Pedro II já tinha assumido o trono nesse período, tá? E aí, ele lança dois decretos, né? O 797 e o 798. Tá? O 797, ele queria fazer um censo geral, né, da população brasileira, e o segundo queria fazer um registro de nascimentos e óbitos no Brasil. Esse censo ficava a cargo de quem? Da Igreja Católica. Era a Igreja Católica que fazia esse censo, tá? Principalmente a questão do batismo, né? E tudo mais, tá certo? E aí o governo imperial queria trazer, né, essa questão claro, o Brasil estava querendo entrar ter um governo mais moderno, uma sociedade mais moderna, tá? E queria também, claro, se aproximar das nações europeias, né, das grandes potências europeias, como a França, que estava influenciando o, o, o Brasil. E por que os populares se revoltam? Né? Eles vão se revoltar porque eles achavam, né? Lembrando que em 1850 foi lançado a Lei Eusébio de Queiroz, tá? Se não me engano, proibia o tráfico de escravos, tá certo? E aí, um ano depois, o governo imperial lança esses decretos. Então, a população não tinha tanto conhecimento, era uma população que não tinha recursos, que não eram alfabetizadas, pensaram que esses decretos serviriam para escravizar a população mais humilde. Isso entre brancos e negros libertos. Né? Então, eles começam a revoltar, começam a entrar em instituições de governo, começam a quebrar tudo, tá? Porque eles não tinham conhecimento. Tá? E aí, depois de alguns confrontos, né, de muitos motins que aconteceram, do quebra-quebra e tudo mais, o governo imperial vai instituir esses dois decretos. Né? Ele poderia ter tido como eu posso dizer, ter dado mais tempo, né, para a população dizer o que iria acontecer, passar mais informações, mas seria difícil, né, porque essa população não tinha acesso aos jornais, não tinha acesso a muita coisa. Tá? Por isso que eles vão agir com tamanha revolta. Né? Eles ficaram totalmente revoltados porque eles não queriam ser escravizados. Tá certo? Então, o final da revolta é isso, né? E também eles não encontraram líderes nessa revolta, tá certo? Porque as pessoas ali, né, se revoltaram conjuntamente, tá? Foi um conjunto, não teve um líder, como em outras revoltas, tá? Foi um conjunto, o coletivo, né, que fez esses motins, né? Esses pequenos acontecimentos contra os decretos 797 e 798. A outra revolta é a revolta dos quebra-quilos, né? O nome também é inusitado. Aí tá, né? Aos quebra-quilos, né? Como eu posso dizer, um folheto da época, né? Lá de Pernambuco, tá? E por que quebra-quilos? Né? Porque eles vão quebrar os pesos e medidas, os novos pesos e medidas que o governo imperial coloca em vigor. Tá? E a gente vai entender por que agora. A revolta era contra as ações modernistas do Império, mais uma vez, na questão da modernidade, influenciada principalmente pela França, tá certo? Claro, vai ter também outros motivos, né? Desigualdades sociais, aumento dos impostos e alistamento militar que se tornou obrigatório. E aí o governo vai impor um novo, o estopim da revolta, né? O governo vai impor um novo sistema métrico, tá? Essa questão de quilos, litros, tá? Foi instituído nessa época, tá? Antes era por arroba, por alqueires,
a questão da vara também, as medições, tá? As arrobas, os pesos. Então, as pessoas já estavam acostumadas com isso. Aí o governo agora vai impor um novo sistema métrico, né, que vai ser litro, eu falei para vocês agora o outro, né, litro, quilos, né, quilos, litros, e as pessoas mais humildes, de novo, novamente, não estavam acostumadas com, com isso, né, nem sabiam. Né, e aí o que é que eles pensavam? Eu não sei quanto pesa um quilo. Aí o comerciante vai lá, ele pode pegar, por exemplo, duas maçãs e dizer que é 1 quilo e pronto. Eu vou pagar por 1 quilo sem estar levando 1 quilo para casa. Tá? E as pessoas vão fazer o quê? Vão começar a invadir as feiras. Até um pouco cômico, né? A gente pensar, as pessoas vão se revoltar contra isso, mas a gente tem que pensar o quê? As pessoas não eram alfabetizadas. As pessoas não tinham contato com jornais, tá? As pessoas não tinham conhecimento, não tinham recursos para tanto. Então, a gente tem que entender, né, por essa ótica, tá certo? Por isso que eles vão invadir feiras, vão invadir os comércios, vão quebrar os pesos, vão quebrar as medidas, as balanças, né, vão quebrar tudo. Né? Pessoas vão bater em pessoas, tá certo? Vão entrar em tudo quanto é canto e vão quebrar, tá certo? E as mudanças não deram certo, por quê? Faltou informações, faltou fiscalização, faltou pesos, né? O recurso material, as balanças para fazer os pesos faltou também, tá? E a maioria das pessoas, a grande maioria, eram analfabetas, tá? Então, tudo isso vai fazer com que, claro, vai continuar, lógico, né? Esse pesos e medidas tipo assim, vai falhar, mas quando for na República vai voltar novamente, né? Vai se tornar mais forte novamente. Tá? Claro que também a gente não vai abandonar o sistema de arrobas, né? Até hoje tem ainda, tá certo? Mas enfim, a revolta do quebra-queixo seria isso, e também vai acontecer na Paraíba, tá? Vai acontecer em Pernambuco, principalmente no Nordeste, tá? Então vai acontecer mais principalmente no Nordeste, que era uma região que foi abandonada, né, depois do fracasso, aliás, da decadência, né, do sistema açucareiro, tá certo? Então é isso, né? Eu vou passar uma atividade valendo ponto, né? Eu vou explicar direitinho, vou mandar o documento que vocês vão pesquisar sobre a revolta de Princesa. É uma revolta que vai acontecer na Paraíba, na cidade de Princesa, por isso o nome. Tá? Então, principalmente para as pessoas que tiraram notas baixas, né, na avaliação, tá? Não é para todos fazer digamos que é uma outra atividade avaliativa, certo? Vai valer uma pontuação alta, né? Acho que é a pontuação máxima, então é interessante que todos façam, tá? Não deixem de fazer essa avaliação, tá? Eu vou explicar melhor, vou mandar o arquivo para vocês, né? Com o que é que vocês devem fazer. Vocês devem pesquisar o contexto, os motivos que levaram à revolta de Princesa, quem eram as pessoas que estavam envolvidas nesse processo, né? O que aconteceu na revolta, né? A participação, os principais acontecimentos e os desdobramentos. Tá? A revolta de Princesa ela vai acontecer lá em 1930, tá certo? E vai envolver aí a política brasileira em geral. A questão do coronelismo, a questão da campanha, né, do Getúlio Vargas, em 29, a questão do nego também, tá? O Washington Luiz, o presidente da época do Brasil, vai envolver o João Pessoa, né, o político que vai dar nome à nossa capital, aliás, a capital da Paraíba, né? Nossa capital não. Então, a capital da Paraíba e tudo mais. Então, eu vou explicar direitinho, tá? Vou botar o arquivo para vocês no grupo e aí vou dar um prazo para que vocês façam, tá certo? Vou explicar direitinho, ok? Então, até a próxima aula e até mais.